Hoje é dia 27/12/2017 e o meu nome é Neuza. Eu queria contar nesse áudio como foi que Deus entrou na minha vida e como eu me converti. Eu me converti em um momento muito de dor na minha vida. No momento que eu pensava que a minha vida tinha chegado ao fim. E na minha vida eu sempre tive sonhos que eu nunca entendi. Até hoje eu não consigo tanto entender. Agora eu estou pegando mais entendimento desse sonho em conhecimento pela Bíblia. Naquele período ali, eu estava passando um momento muito difícil da minha vida. Um momento quando as lágrimas no meu dia era diário. Porque eu soube, naquele período ali, que eu tinha um câncer maligno no seio. Maligno, raro. E que os doutores me assustavam cada vez que me falavam desse câncer. E antes de saber desse câncer, eu tive um sonho que eu tinha morrido. E esse sonho que eu tinha morrido, quando eu soube que eu tinha um câncer, eu coleguei as duas coisas. E me assustei mais ainda. Mas quando eu tive a resposta, depois de ter feito todos os exames, eu tive a resposta que meu câncer era maligno e raro. É tanto que eles fizeram 2 provas para confirmar. Eles fizeram aquilo que eles dizem, uma água-aspiração e uma biopsia, para poder confirmar realmente se era maligno, porque ele era tão raro que eles teve que confirmar 2 vezes para poder ter certeza. Senti que a minha vida chegou ao fim. Senti um grande dolor no meu coração. No momento eu senti... O primeiro mês eu senti raiva, revolta. O segundo mês eu senti a aceitação da morte na minha vida. O terceiro mês, já na fim, que faltava pouco tempo para a operação, eu fiz um sonho. Eu fiz um sonho com a minha irmã Ivone, que ela é evangélica. E eu não era evangélica. Eu frequentava a igreja muito raramente. Mas eu não era evangélica. No instante, o meu pastor perguntou sempre se eu queria receber Jesus. Mas eu não sentia no meu coração de receber Jesus. E eu nunca aceitei, porque no meu coração não dizia. Mas naquele dia que eu sonhei o sonho com a minha irmã, naquele dia que eu recebi a sentença de morte, que o meu tumor era maligno. Sonhei que eu estava na minha casa, no Jardim Iracema. Sonhei que a minha irmã estava lá. No instante, a minha irmã, naquele período, era muito doente, que eu soube que ela, naquele dia mesmo, eu soube que ela era doente, que eu não sabia que ela estava tão doente. Ela era ali, na minha casa, no Jardim Iracema. Não tinha nenhuma doença. Era esplendente, sembrava que ela era mais nova. Mas no instante tudo eu achei ela bonita e nova como era ela quando era jovem. E ela me falou: Neuza, eu estou te esperando. Estou te esperando para fazer uma viagem contigo. E eu disse para ela: Ivone, por onde é que nós vamos? Ela disse: tanto tempo é que eu te espero. É tanto tempo que eu te espero para fazer essa viagem junto contigo. E eu disse para ela: tá certo, vamos. E comecei a arrumar a minha mala. E ela olhou para mim e disse: para onde nós vamos? Tu não vai precisar dessa mala. E eu disse: mas não, eu não gosto de viajar sem as minhas coisas. Eu tenho que ter as minhas coisas pessoal, porque eu não gosto de viajar sem levar minhas coisas. E ele olhou de novo para mim e disse: eu te falei que para onde nós vamos, nada disso vai servir. Lá você não vai precisar de nada.
E eu pego uma bolsa mais pequena e começo a meter de coisa pequena. E ela olha para mim e diz: ai, sim, você não entendeu. Larga tudo. Você não vai precisar de nada disso. Não vamos levar nada, porque para onde nós vamos não vai servir nada disso. E eu soltei tudo e comecei a caminhar mais ela. Quando eu vejo a minha irmã Mazinha, corre, vizinho a mim, e me entrega um dinheiro na mão. E me diz: leva-me nesse dinheiro para tu pagar a passagem. Na minha cabeça eu ia para o interior, aquele interior que eu nasci. E comecei a caminhar nessa estrada com a Ivone. Era uma estrada, não era estreita como diz as estradas do Senhor. Era uma estrada normal, cheia de plantas, vizinhos, parecia uma estrada interior e não era asfaltada. Mas não tinha ninguém nessa estrada, só eu e ela. Nós começamos a caminhar, nós caminhamos muitos e eu comecei a dizer: Ivone, eu estou cansada. Não vai chegar nunca, não? E ela me respondeu: caminhamos mais um pouquinho, que nós já estamos chegando. E eu continuava a caminhar e começava a me sentir cansada. No instante, eu e ela, nenhuma das duas naquele momento era doente. Aí, eu paro e ela disse: tá bom, ficamos aqui. Nesse momento, nós não podemos mais para frente. São eles que vêm buscar nós. Quando eu vejo, do nada, apareceu 2 homens em 2 motos brancas. Todo de branco, capacete, moto, tudo branco. E eu achei estranho, porque eu digo: mas nós vamos viajar em uma moto? Quando eu começo a ir para a moto, para sair em cima, o rapaz me responde: não, eu não posso levar ninguém. Só ele pode levar as pessoas. Eu sou aqui, mas não sou autorizada a levar ninguém. Aí esse homem olha para mim e diz: eu posso levar uma de vocês por vez, não todas as 2 juntas. E eu pego o dinheiro que a Mazinha me deu e entrego a ele. E a Ivone sai naquela outra moto. E eu olho para a Ivone desesperada e digo: Ivone, mas você vai me deixar aqui sozinha? E ela diz para mim: só um pouquinho, mas depois ele vem te buscar. Eu olho para ela e digo: Ivone, desce dessa moto, fica mais um pouquinho com seus filhos, que eu vou na frente. Depois você vem. E ela desceu e eu subi. E enquanto eu desaparecia naquela moto, ela me dizia: só mais um pouquinho. Quando tu chegar lá, daqui a pouco eu chego. E eu me acordei. Quando eu me acordei assustada, procurei telefonar para essa minha irmã, que eu não tinha contato com ela há muito tempo. Soube que ela, naquele período, estava muito doente. E ali eu recebi a resposta como se dissesse que eu e ela ia morrer todas 2, com a diferença de tempo uma da outra. Mas na fim nós ia morrer todas 2. E fiquei desesperada. E falei com ela, que ela não conseguia nem falar. Eu tive que falar com a filha, que falava aquilo que ela falava, porque ela não tinha força suficiente para falar da voz dela mesmo para me escutar. E depois que eu desliguei aquela ligação, o meu desespero aumentou. E comecei a chorar. Mas era 3 meses já que eu chorava. Mas aquele dia o choro era mais desesperador. Era um choro de próprio de fim. Eu não tinha mais lágrimas para chorar. Naquele dia, eu fiz uma ligação para minha outra irmã. E ela me aconselhou de começar a rezar e pedir a Deus para me dar uma segunda ocasião. E aquela irmã me deu um pouquinho de conforto. Mas no instante tudo eu não consegui falar muito com ela. Eu desliguei o telefone quase na cara dela, porque eu chorava demais e não conseguia falar. Mas aquele pouco que eu falei com ela, ela me deu uma força muito grande. E ali eu me sentei no chão
e clamei. E eu disse: Senhor, se tu me salvar da morte, eu vou viver para ti. Eu vou viver para te servir, Senhor. Dá-me uma segunda ocasião. E disse chorando. Naquela era já noite, era tarde, era mais ou menos meia-noite na minha casa e depois eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu sonhei que eu estava em um museu de pedras antigas, aqueles muros antigos que a gente vê só nos filmes. E admirava um quadro. E uma mulher, vestida toda de branco, me disse: meta a sua mão nesse muro. E eu olhava para ela e dizia: você está brincando? Ela disse: não, não estou brincando. Encosta a mão no muro. E eu encostei. Automaticamente o muro se abriu. Como se fosse um daqueles filmes de magia, que os muros se abrem. Quando se abriu, eu vi um grande escuro. E ela disse: vai. E eu olho para o meu marido, que estava vizinho a mim nesse museu, e minha filha, e digo: vem, Luciano, comigo. Vem, Miquela. E a mulher diz: não, eles não podem entrar. Esse é o seu caminho, você tem que percorrer sozinha. E eu olhava para a mulher e disse: mas está escuro, eu estou com medo. E ela disse: você deve ir, você tem que ir. Você tem que percorrer o seu caminho. E eu entro. Quando eu entro, o muro se fecha. E fico eu só nessa sala escura, que eu não conseguia ver direito. Era muito escura e eu estava com muito medo. Mas no meu medo eu senti uma criança que chorava. Chorava desesperadamente. E eu tentava entender de onde vinha esse choro. Mas no instante eu achava que uma criança é uma coisa boa. E procurava essa criança. Quando eu olhava, eu via no escuro muito fumo, muita fumaça. E eu via que eu tinha uma escada que ia lá para o alto, uma escada alta. E comecei a percorrer essa escada. E subi essa escada era sempre mais... Era muito estreita essa escada. E eu não conseguia passar. Eu era bem apertadinha. Mas eu passava, mas ela se estringia. E assim a minha pele já estava largando na própria escada, porque não passava. Consegui chegar lá em cima. Vi uma luz. E dentro dessa luz eu vi uma criança. E eu perguntei para essa criança: o que você está fazendo aqui? E ele me respondeu: a minha família me deixou aqui. E eu disse: quem é sua família? E ele não me respondeu, me olhou. E eu disse: eu vou levar você comigo. E ele disse: como é que você vai me levar com você? Nessa escada tão estreita, você vai conseguir passar comigo? E eu disse: vou, em qualquer modo eu vou. Pego essa criança, que parecia ter uns 6 anos. Começa a descer dessa escada. Boto ele na frente, empurrar ele e começar a escada era tão estreita que eu tinha que descer ela como se fosse engatunando para baixo. E mais eu descia, mais ficava apertada. E ele dizia: você vai me deixar aqui porque está muito difícil descer comigo? Eu digo: não, eu não vou me deixar você aqui. E com muita dificuldade, eu desci com essa criança. E ele falou: foi difícil subir, mas vai ser mais difícil descer. E realmente foi muito difícil a descida. Sembrava que a escada ainda era mais apertada. A minha pele ficava atacada nas escadas, toda arranhada. Quando eu chego embaixo com essa criança, eu olho para ele e digo: você vai morar comigo na minha casa. Eu vou lhe adotar na minha vida. E ele responde: todo que tem necessidade, todos aquele que está sofrendo, que está passando um momento difícil na vida, se lembra de mim. Aí vem a mim e eu lhe escuto. Mas quando esse momento de dificuldade passa,
eles não se lembram mais. Ali eu me admirei, porque eu pensei, esse modo de falar não é de uma criança. E eu olho para ele e digo, não, eu vou lhe adotar assim na minha vida. Você vai ser o filho que eu não tive, o filho homem. E ele olha para mim e me faz um sorriso. Quando ele me faz um sorriso, quando eu olho, se ilumina tudo. O escuro passou. E ele desaparece. A porta se abre. A porta de... Essa portão que é feito de pedra. A mulher é ali na mesma posição onde eu deixei ela. E ela me disse, vai ser muito difícil, mas você vai vencer. E a sua família sempre esteve aqui fora que ele esperava. Aí eu entendi, quando eu me acordei, que eu ia vencer nessa minha doença, como assim foi. E naquele dia, eu adotei Jesus na minha vida. E naquele dia passou toda a dor. Naquele dia passou tudo desespero. O meu corpo me abandonava todo dia. Não podia mover meu braço, não podia lavar meus cabelos, não podia me vestir sozinha. Mas a minha alma renasceu. E foi assim o meu encontro com Jesus. Amém?